Antes do episódio começar, um alerta. Este podcast traz relatos explícitos e trata de temas sensíveis como violência, guerra, racismo e preconceito e pode ser gatilho para algumas pessoas. Você já imaginou juntar o que pudesse carregar nas mãos e sair de casa às pressas no escuro para nunca mais voltar? E não é qualquer fuga, não. É fugir de uma guerra, despistar os soldados, escapar de tiros, fugir em um barco de pesca e passar 19 dias entre o céu e o mar até chegar em outro continente. Poxa, a história deles é de cinema, né? Não conseguimos ir, não consegui falar com a minha irmã, não consegui falar com meus avós, não falar com meus primos, né? Não consegui falar com ninguém. Aí eu me sentei no barco, assim, no chão e comecei a chorar. Chorava muito, eu só sei que meu pai veio e me abraçou. E que nesse meio desse transtorno todo, na água da África do Sul, eu nasci. Porque Angola era um país de muitas Áfricas e de um Portugal. Em meio à conquista da independência de Portugal, Angola já estava envolta em outra disputa violenta, que tinha a Guerra Fria como pano de fundo. 3 grupos políticos diferentes disputavam o poder pela administração de um dos países mais ricos da África. Em 1975, 8 famílias fugiram pelo único caminho possível. Atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram a Itajaí, Santa Catarina. Nós tínhamos uma vantagem, o idioma. Eu vi um racismo muito mais perverso quando eu era criança, aqui no Brasil, do que em Angola, entendeu? Cada um fez a sua história. Ninguém tem uma história igual. Nós temos a história de ter vindo, mas cada um trilhou seu caminho. Este é o Além do Atlântico, o podcast que conta a travessia emocionante dos refugiados angolanos e cabo-verdianos que se estabeleceram e fazem história em Itajaí. Eu sou Adelaine Zandonai, jornalista, produtora e diretora desse podcast que apresento junto ao poeta, jornalista e professor André Pinheiro. E juntos vamos costurar essa história contada por quem a viveu há quase 50 anos. Episódio 1. Benguela. No sudoeste da África fica Angola, um dos 54 países africanos da costa ocidental que é banhado pelo Oceano Atlântico. E a nossa história começa em um lugar que tem especificidades bem semelhantes a Itajaí. Benguela, uma província litorânea que tem a pesca como uma das principais atividades econômicas até hoje. E para além da pesca, da colonização portuguesa e do idioma, a escravização dos povos africanos também é algo que, infelizmente, liga as duas nações. O Brasil é um dos países que mais escravizou homens, mulheres e crianças negras no mundo. Há estimativas de que das cerca de 10 milhões de pessoas trazidas à força para o Brasil, metade tenha vindo dos portos de Angola. Entre eles, Benguela. Uma personagem marcante da história afro-brasileira é Teresa de Benguela, uma mulher escravizada no século XVIII. Chamada de rainha no Brasil, ela liderou o Quilombo do Cariterê, onde a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por mais de 20 anos. O Quilombo do Cariterê ficava na atual fronteira entre o Mato Grosso e a Bolívia. As ações da comunidade eram decididas por um parlamento dentro do Quilombo, que era chefiado por ela, a rainha Teresa de Benguela. A gente está falando do Brasil de 1770. O Quilombo vivia da agricultura e, inclusive, se defendia trocando parte do plantio por armas, com brancos e povoados vizinhos. Em homenagem a ela, o dia 25 de julho é oficialmente no Brasil o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Não se sabe exatamente onde ela nasceu, mas acredita-se que a rainha tenha vindo do porto que levava em seu nome, Teresa de Benguela. E mesmo que a nossa história, que começa lá em Benguela, se passe mais de 200 anos depois, é impossível não pensar em algumas semelhanças. A travessia do Atlântico é uma delas.
O seu Adriano Alexandre Correia tinha 82 anos quando gravou essa entrevista comigo no bairro São João, em Itajaí, Santa Catarina. Ele nasceu na ilha do São Vicente, que faz parte do arquipélago de Cabo Verde, em África. A crise que veio logo depois da Segunda Guerra Mundial fez com que a família do seu Adriano deixasse Cabo Verde em busca de novas oportunidades. Com um contrato de trabalho, ele foi com o pai para Angola e lá se estabeleceu. Pescador, sempre. Ocupando sempre um espaço melhor dentro do barco, né? Cuidar de máquinas, essa coisa toda. Mas era barco de pesca. Foi em 1961 que começou a Luta Armada de Libertação Nacional, ou Guerra da Independência de Angola, que era colônia e estava sob domínio de Portugal. O conflito teve várias fases e se prolongou até a década seguinte. Adriano, assim como outros jovens da época, foi obrigado a servir o exército português. Era precisamente combater contra os meus próprios direitos, porque eu já estava no exército. Esse caso não foi só meu, né? De vários até. Eu estava no exército, aquilo era rigoroso, né? E tinha que cumprir. E fui para a Guerra da Fronteira. A Guerra de Angola começou naquela zona onde produzia café, uma mata densa. Começou a guerra que eles, os portugueses na época, consideravam de terrorismo. Não se dizia que era uma guerra para a obtenção da independência, dizia que era terrorismo. Até o começo da década de 1970, a vida do seu Adriano e dos moradores do litoral não havia sido muito afetada pela guerra. Mas aos poucos, esse cenário ia mudando e ficando cada vez pior. Em janeiro de 1975, foi assinado o Acordo de Alvor, documento que definia o quadro jurídico da transição do colonialismo para a independência de Angola, que só seria proclamada no dia 11 de novembro daquele ano. Neste período, 3 principais grupos políticos passaram a disputar pelo poder, pela soberania de Angola. Esses grupos eram a Frente Nacional de Libertação de Angola, a FNLA, o Movimento Popular de Libertação da Angola, o MPLA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA. Era época de Guerra Fria e, claro, havia grande interferência internacional. A FNLA era uma organização pró-Estados Unidos e antissoviética. Surgiu no começo dos anos 50. Já o MPLA foi criado em 1956. O Movimento Popular de Libertação de Angola representava a esquerda política e era apoiado pela União Soviética. Surgiu da fusão entre o Partido da Luta Unida dos Africanos de Angola, o PLUAA, e o Partido Comunista Angolano, o PCA. Já a UNITA é a mais nova, surgiu em 1966 a partir de uma dissidência da FNLA. Entre as organizações era que tinha o menor grupo de guerrilheiros, mas o mais resistente e, dizem os nossos entrevistados, o mais violento também. A UNITA foi fundada e liderada por Jonas Savimbi. Mas muitos acham que essa guerra, na verdade, tenha sido provocada. Porque não havia como, luta era pela independência, já tinha independência. E o cenário foi piorando ano a ano. Entre a Guerra da Independência e a Guerra Civil, foram 40 anos de conflito. O calar das armas em Angola só aconteceria em abril de 2002, um pouco depois da morte de Jonas Savimbi, líder da UNITA, em fevereiro do mesmo ano. Eu saí de lá de Angola com 16 anos, né? Mas tive uma vida normal do que qualquer adolescente, que foi para a escola, que brincou, que dançou, que foi para a praia, que tinha muitos amigos, eu vou dizer, eu tinha uma vida boa que depois me foi um pouco mais difícil ao chegar ao Brasil, né? Então, saúde tinha, escola tinha, então educação nós tínhamos, né? Então, para mim, eu não tenho queixas nenhuma de Angola até 75, né? Essa que você acabou de ouvir é Eugênia Maria da Silva Brito Francelino, angolana de nascimento e brasileira de coração.
Ela conversou comigo em 2021 numa sala toda enfeitada na escola em que é proprietária no bairro Santa Regina, em Itajaí. A Eugênia era adolescente quando atravessou o Atlântico para fugir da guerra civil angolana. Veio com o pai, a madrasta, 6 irmãos, o avô, a avó, um tio e um primo. A minha vila onde eu não morava numa cidade, eu morava numa vila, mas essa vila era muito bem estruturada, tanto na saúde, na educação, no lazer. O lugar que Eugênia lembra com tanto carinho é Baía Farta, um município litorâneo da província de Benguela. Hoje, essa cidade tem pouco mais de 100 mil habitantes e, assim como na década de 1970, a pesca ainda é a principal atividade. Mesmo sendo um lugar pequeno, afastado dos grandes centros, os moradores eram muito cientes da realidade política do país. E vale lembrar, naquele momento, eles vinham de uma guerra pela independência nos últimos 13 anos. Eu já andava assim no meio do pessoal do MPLA, né? E daí eu era responsável pela OMA. A OMA era a Organização da Mulher Angolana. Fazia reunião com elas e tudo, né? Então, eu já era, assim, uma pessoa conhecida deles lá e já era visada, né? E fazia, assim, comício, essas coisas todas, assim, que o Adriano dizia assim, não te mete em política, por causa de ti nós estamos aqui. Que nós fugimos mais também por causa dessa confusão da política toda, né? Quem você ouviu é a dona Adriana Correia, esposa do seu Adriano. Ela veio para o Brasil com 3 filhos pequenos. Adérito, que tinha 7 anos, Lina, com 6, e Suzete, com apenas 2 aninhos, além da afilhada Josefa, que tinha 12 anos. Apesar de ter contado que o marido não gostava que ela se metesse em política, ela não pareceu nem um pouquinho o tipo de mulher que abre mão de falar o que pensa e defender o que acredita. Imagina com 23 anos. O que a gente falava é que a gente sentia, né? O pessoal era muita gente que não tinha, assim, muita sabedoria, né? Então, e a escravidão era assim nítida, né? E a gente dizia que não era para deixar eles escravizarem, para a gente fazer isso, fazer aquilo. Então, essa era a nossa reunião. Não era uma escravidão, nitidamente assim uma escravidão, mas a gente sabia assim, era empregada para tudo. Quer dizer, uma empregada fazia de tudo, trabalhava desde a manhã até a noite, assim, né? Às vezes nem tinha comida, às vezes tinha. Tinha algumas patroas que eram assim mais leves de coração, dava comida e tudo. Tinha outras não. E nas pescarias, assim, tinha uma parte que trabalhava em terra com peixe, né? Ali era o povo negro que fazia aqueles trabalhos ali, né? E tinha o capataz, no caso, era branco, né? A luta por um país mais justo caminhava junto com a luta pela independência. Assim como a dona Adriana, Eugênia também era militante e tinha apenas 16 anos de idade. Eu era militante do MPLA, porque eu sempre gostei de política, né? Então, e hoje aqui em Itajaí não é diferente, tá? Aos 15 anos eu já era mais militante que meu pai, né? Eu defendia a liberdade de um país, né? A liberdade de um país que tinha um dono, mas que esse dono não podia ser dono. E essa consciência política foi uma construção. Na entrevista, a Eugênia contou que quando era criança, a história que eles falavam por lá, a história que tinha mais força era a seguinte: quem lutava contra Portugal era terrorista. Aos poucos, ela foi percebendo que esse era o discurso do colonizador e que a verdade não era bem assim. Porque Angola era um país de muitas Áfricas e de um Portugal. Então, mas eu defendia essa idealização de um país livre, de Angola ser dos próprios donos. Era isso. Tá? Então, que quando eu era criança eles diziam que era terrorista, mas depois eu vinha a saber que não era terrorista, eram os donos da terra que queriam só a terra, né? Então, porque de Angola foi roubada muita coisa. Como o Brasil foi, Angola também. Foi lesada, Angola ficou no estado que ficou por causa disso. Porque se tivesse tido uma independência certinha, não teria acontecido. Com certeza, a verdade não era bem assim. Aliás, quando falamos em história, a verdade ganha contornos bastante imprecisos.
Muito além dos fatos, nos referimos à forma como eles ressoam em nós. Falamos de narrativas conflitantes, diferentes perspectivas, interesses, imaginário, memórias e afetos. Nos próximos episódios, a gente vai contar como cada um dos personagens viu e reviu essa história quase 50 anos depois. Eu sou a Adelaine Zandonai e fiz a produção e a direção geral desse podcast que apresento junto ao jornalista André Pinheiro, que também contribuiu com os roteiros. A consultoria e a checagem são de Joca Brito. A produção executiva é de Elaine Kalov. O som direto foi feito por Flávio Roberto Oliveira. As gravações em estúdio por João Madalena. A montagem e a edição são de Kaique Kalov. Sound design, mixagem e masterização, Marcelo Cássio. A arte que você vê na capa desse podcast é uma aquarela feita por Vanessa Lima. A trilha sonora original usa sons da apresentação do grupo cultural Kanda Tchanjangolbe de Covava, de Angola, realizada em julho de 2023 em Benguela. A comunicação do projeto é feita por Mas Produção. Gravado nos estúdios Café Maestro, o podcast Além do Atlântico foi realizado com patrocínio da Prefeitura e da Fundação Cultural de Itajaí por meio da Lei de Incentivo à Cultura do município, com apoio do Instituto Sorrir. Se você gostou, não esqueça de comentar, dar 5 estrelas no seu tocador e, claro, compartilhar. Até o próximo episódio.